Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o seu anfitrião, Rony Peterson Richards Filho, ou Rony Júnior para os mais chegados. E hoje está começando mais um Eu Admito Podcast. E hoje eu estou aqui para entrevistar nosso querido pastor da Admito Church, Pastor Paulo. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, muito bom estar de volta. Eu que agradeço por o senhor estar aqui conosco. E eu queria que o senhor se apresentasse para aquela câmera, só para o pessoal que chegou aqui agora, não conhece o senhor, não sabe que é Admito Church. Por favor, se apresente para a nossa câmera. Por misericórdia de Deus, pastoreamos essa igreja que há 20 anos está pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus. Sou alguém com limitações, com os meus defeitos, mas que por alguma razão o Senhor achou graça e chamou para fazer sua obra, escolheu para fazer sua obra. Amo a Cristo, amo a minha família e busco dedicar minha vida para pastorear pessoas. Acho que esse sou eu. Esse é você, né? Ai, que bom, pastor, que bom. É uma introdução até interessante, eu gostei muito, sabe? É humildade, colocando ali humildade, colocando quem você é. E realmente, né? A gente precisa ser humilde. Né? Eu tenho esse defeito, às vezes, que eu acho que eu preciso de mais humildade. O senhor é uma grande inspiração para mim, viu, pastor? Queria que o senhor já soubesse disso. Obrigado. O senhor é uma grande inspiração para mim. Eu olho pro senhor e falo, nossa, talvez um dia eu chego lá, hein? Pela graça do Senhor. Né? Não, e hoje a gente queria conversar sobre o senhor, saber quem é o pastor Paulo, né? E eu queria começar fazendo uma linha do tempo. Sim. Entende? Eu queria começar assim, antes do senhor ser pastor, como que era a sua vida, sua juventude, onde o senhor morava, assim, né? Começar, antes do pastor Paulo, quem é Paulo? Ok. Essa é uma pergunta que ela não tem uma resposta tão simples. Ela é complexa porque minha vida foi complexa. Eu nasci em Porto Alegre e já nasci não somente num berço evangélico, mas nasci num berço pastoral. Meu pai já estava trabalhando na obra do Senhor, né? Os meus pais, isso estavam em Porto Alegre. Aí mudou-se de lá para Curitiba, né? A família mudou para Curitiba, depois Rio de Janeiro, depois fomos para o estado de São Paulo. No estado de São Paulo moramos em diferentes cidades como Marília, Tupã, Veracruz, e depois moramos na cidade mesmo de São Paulo, né? Na região ali da Ponte Rasa. Depois fomos morar em Itaquaquecetuba. Por fim, morei em Suzano. E aí fomos para o Japão. No ano de 96, eu estava com 16 anos de idade, mudei para o Japão. E eu passei, então, lá no Japão a trabalhar na fábrica. Eu não estudei no Japão, mas trabalhava. E foi dali que Deus fez uma obra em minha vida, né? Porque eu entendo que a gente, por mais que cresça na igreja, a gente tem um dia, há um momento em que nós temos um encontro genuíno com o Senhor. Então, esse meu encontro com o Senhor aconteceu no Japão. E então, logo eu me casei com a Trifena e nós viemos para o Canadá. O pastoreio, propriamente dito, ele veio há 20 anos, né? No ano de 2007, que foi quando eu fui ordenado. Tá? Mas antes disso, eu já tinha dirigido igreja, mesmo sem ser ordenado. Uhum. E aqui estamos. Né? Então, a minha vida sempre foi de muito trabalho. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Uhum. Né? Aos meus 10 anos de idade... 9 anos de idade, eu arrumei o meu primeiro trabalhozinho. Nossa, lá. Tão novo assim? Sim. Eu mesmo que fui procurar, não é que meus pais me puseram para trabalhar, não. Mas eu arrumei um trabalhozinho lá e depois inaugurou um mercado lá no bairro que eu morava. Eu corri lá, pedi emprego, eu já estava com 10 anos. Correu, né? Nossa, ele correu para trabalhar, né? Tem gente com 16, 18 anos hoje que foge do trabalho, né? A pessoa não quer. E a minha vida inteira foi trabalhando, e de muito trabalho, de muita dedicação. Então, assim, a minha infância durou muito pouco, né? Porque com 10 anos eu já tinha muitas responsabilidades, né? De estudar e trabalhar. Nossa, e o senhor acha que isso foi um plano de Deus para
te moldar pra pessoa que você é hoje? Porque hoje eu vejo que você é bem busy, a gente fala aqui, né? Bem ocupado, cheio de coisa a fazer, um monte de coisa a fazer, sempre correndo. Você acha que isso foi uma coisa de Deus? Então, eu procuro manter produtividade, né? Acho que Uhum. quando a gente é produtivo, a gente, pelo menos eu me sinto vivo, né? Uhum. Produzindo alguma coisa, fazendo algo de útil. Se foi plano de Deus, eu creio que foi sim uma permissão do Senhor, porque essas coisas, Júnior, provocaram um amadurecimento precoce. E eu não vou dizer que necessariamente um amadurecimento precoce seja uma coisa boa, mas foi útil para que eu pudesse fazer a obra do Senhor mais cedo. Porque eu acredito que quando eu comecei a fazer, eu ainda era novo na idade, mas eu já tinha uma maturidade de quem já tinha vivido bastante tempo. Então, eu acho que essas responsabilidades, elas provocaram esse amadurecimento que me deixou apto, aos 26 anos, fundar uma igreja. Entende? Nossa, então peraí. Vamos voltar um pouquinho. A gente já tá na fundação. Eu queria saber um pouquinho mais da sua infância. Eu queria saber, assim, como era sua família, né? O senhor falou que morou em vários lugares. Conta um pouquinho mais, assim, né? Da sua família, de como foi se mudar tantas vezes em tantos lugares. E também a sua experiência no Japão. Porque eu, pessoalmente, eu tenho muita curiosidade sobre isso. Eu gosto muito de Japão. Mas, assim, volta um pouquinho. Vamos falar da sua família primeiro. O meu pai, bom, para quem não sabe, meu pai é Nisei, né? Ele não tem mistura em relação à sua etnia, é um japonês puro, só que nasceu no Brasil, viveu numa colônia e cresceu dentro dessa colônia japonesa. Ele nasceu no Brasil. Nasceu porque na no minha Brasil. cabeça, a história é que a sua mãe foi pro Japão, conheceu ele e trouxe. Não. Meu pai nasceu numa colônia japonesa ali, era uma área totalmente de japoneses. Depois, com 7 anos é que ele foi para a escola e que ele passou a ter contato com a língua portuguesa. Mas isso tudo lá no interior de São Paulo, em Veracruz. E depois ele foi servir o exército. Quando ele terminou o exército, que daí ele já não voltou para o sítio. Então ali ele conheceu a Cristo e conheceu minha mãe dentro da igreja. A minha mãe, por sua vez, baiana, ela ficou órfã de pai, creio que foi aos 12 anos. Aos 14, eu creio que ela veio para São Paulo para trabalhar. E aí, foi aí que ela conheceu a Cristo e conheceu meu pai dentro da igreja, se casaram. E assim que eles se casaram, o ministério chamou, né, para que trabalhassem na obra. E já os enviaram para o sul do Brasil. Então, eles logo foram para Florianópolis, né, em Santa Catarina, e ficaram ali um tempo, é onde nasceu o meu irmão mais velho. Depois foram para Porto Alegre, que é onde eu nasci. Né? Então, cada um dos nossos irmãos, eu e meus irmãos, cada um nasceu no estado. Depois de mim nasceu o Enos, que nasceu em Curitiba. Né? Nasceu na minha terra, Curitiba. Curitiba, exatamente. E depois passou um tempo no Rio de Janeiro e foi para São Paulo, onde que nasceu a minha irmã caçula. Então, a nossa infância sempre foi assim. Ficávamos um tempo e logo mudávamos. Então, foi muito difícil a gente criar raízes num lugar. Não temos, por exemplo, assim, amizades de infância, pessoas que dizem assim, a gente cresceu juntos. Não tenho isso, né? Talvez, assim, do ano de 88 a 96, eu morei em Suzano. Então, ali foi o lugar que eu fiquei um pouco mais de tempo. Então, as amizades de escola foi dali. Mas, mesmo assim, eu tenho muito pouco contato, né, com pessoas com quem eu cresci junto. Então, não teve muito, assim, essa raiz de um lugar, né? Fui para o Japão aos 16 anos, como eu já havia dito. Viver no Japão, para mim, foi intenso no sentido de trabalho. Eu trabalhava muito. Por um bom tempo, eu entrava na fábrica às 8 da manhã, saía às 10 da noite. Né? Então, trabalhava muitas horas, muito tempo. E, inclusive, trabalhava sábado também de 8 a 5. E aí, eu tentava aproveitar um pouquinho no sábado à noite e o domingo tentando descansar. Mas mesmo assim, como a gente trabalhava num revezamento de turno,
Quando eu trabalhava uma semana de dia, a outra semana eu trabalhava à noite. Então, a semana que eu passava a trabalhar à noite, eu já começava a trabalhar no domingo à noite. Então, era assim, é muito intenso, porque às vezes eu trabalhava no sábado até as 5 da tarde, no domingo à noite eu já ia trabalhar e aquela semana eu trabalhava a noite inteira. Então, no Japão, eu aproveitava mais os feriados, tem uns feriados prolongados para poder aproveitar um pouco. Mas a minha vida foi, eu diria que aí 80%, 90% no Japão foi trabalho, e não foi muito mais do que isso não. Então acho que é por isso que o senhor falou que gosta mais do Canadá, né? Eu já fiz pergunta antes. Como é que você prefere, Japão ou Canadá, né? Acho que o Canadá é um pouquinho melhor. Não é só por isso, porque no Canadá também, especialmente nos primeiros anos, eu trabalhava muitas horas também na construção. Eu sei que o ritmo aqui é diferente do Japão. Pergunta na minha cabeça, pastor, que eu pensei assim, primeiramente, a Admito Church foi função de Deus, com certeza, né? Que tava no coração de Deus. Aí Sim. como é que foi assim? Como que saiu do coração de Deus e veio pro seu coração? Na verdade, quando veio pro meu coração, ela já existia. Porque eu não planejei, vou fundar uma igreja. Não planejei isso, tá? Muitas pessoas, elas dizem que toda dor é um sinal de que alguma coisa não está bem. Mas existe uma dor muito intensa que, na verdade, mostra que alguma coisa boa está por vir. Essas são as dores de parto. E eu creio que eu sofri dores ali nessa igreja onde eu nasci, cresci, e da qual eu dizia que jamais sairia dela. Sofri dores que me fizeram transicionar para uma nova fase. E nessa nova fase que eu passei, aprendi bastante com experiências que eu tive e fui servir a Deus em uma outra igreja. Há pouco tempo que eu estava nessa outra igreja, cerca de 2 anos, aconteceram situações que não foi um problema direto comigo, com a igreja ou com o pastor, mas um problema específico, muito sério, que aconteceu dentro daquela igreja. De novo, não comigo, eu não estava envolvido nisso, mas que tornou as coisas inviáveis. Eu não tinha como continuar debaixo daquele pastoreio. Então foi nesse tempo que daí nós nos desligamos, que nós começamos a procurar uma igreja para congregar. E nisso que a gente estava procurando uma igreja para congregar, de uma certa forma a gente já tinha nos tornado conhecido dentro da comunidade brasileira no Canadá, aqui em Toronto especialmente, e aí pessoas que não conheciam a Cristo ou pessoas que estavam afastadas dos caminhos do Senhor, muitas delas decepcionadas com igrejas, frustradas, começaram, na verdade, sim, a gente começou visitando uma família que era amigos. Eles estavam afastados, mas eles eram amigos. Então a gente ia almoçar na casa deles. Só que esses almoços eram almoços que tinham muita comunhão, tinha muita conversa bíblica. Eles buscavam fazer muitas perguntas. E eu acabava dando estudo bíblico para eles ali na mesa e tal. E eles começaram a convidar os parentes. Depois começaram a convidar os amigos. Então esses almoços foram aumentando o número de pessoas. Até que chegou um dia que tinha 16 pessoas. Depois chegaram outros amigos e participaram juntos. E aí chegou um número de 22 pessoas. Nossa. Aí, quando chegou ao número de 22 pessoas, eles falaram assim, olha, nós convidamos mais uns amigos que vão vir aqui pra gente estudar e tal, e vai vir mais 8 pessoas aqui semana que vem. Aí, quando aconteceu isso, né, o irmão que era o dono da casa chegou pra mim e falou, olha, 30 pessoas não vai caber aqui, eu não vou ter como receber essas 30 pessoas aqui, o que a gente vai fazer? Aí eu saí de lá e comecei a orar e comecei a procurar um lugar. Aí eu encontrei um templozinho pequeno que ficava num porão de uma igreja hispana, um local pequeno. E fui lá e conversei com esse pastor e falei para ele, né, expliquei a situação, que nós éramos um grupo, precisávamos de um lugar. E aí foi impressionante, o Rony Júnior, porque eu lembro que ele pegou o chaveiro, abriu e me entregou uma chave e falou, pode usar. Era a primeira vez que ele estava me vendo na vida.
E ele diz assim, ó, tá aqui, você pode usar à vontade a partir de, não lembro se era 2 horas da tarde, o horário que você quiser entrar e ficar o tempo que você quiser. E eu perguntei, quanto que você vai me cobrar? Ele disse, eu não vou te cobrar nada, você pode ficar à vontade e fazer os cultos aí, o trabalho, as reuniões. A única coisa que eu vou te pedir é que quando vocês saírem, deixe exatamente do jeito que vocês encontraram. Tudo limpo, tudo organizado. Então a gente chegava, fazia o culto que nós tínhamos que fazer, e aí organizávamos tudo, né, e deixávamos tudo para ele, entendeu? Ali no jeito que ele deixou para nós. Nossa, e Então, pensar que tudo começou numa mesa, né? começou numa de mesa, comunhão. exatamente, de- numa sala de jantar, Nossa. almoçando, comendo junto e conversando. Foi assim que nasceu. E aí eu me lembro que nessas reuniões que aconteciam assim, na minha cabeça, nós ainda não éramos assim, nós somos uma igreja. Até porque eu não era ordenado, eu era consagrado a presbítero. E isso mais ou menos, qual que era a época? Assim, Foi, dá uma data. foi no ano de 2006. 6. Exatamente. As primeiras reuniões que aconteceram na casa desses irmãos começaram em janeiro de 2006. Em fevereiro de 2006 foi quando nós fizemos um primeiro culto lá nesse templo. Então nem demorou muito, né? Não, porque Nossa, foi crescendo exponencialmente. Exatamente, nesse início. Mas só foi um impulso para o início. Mas eu me lembro que no começo eu dizia, irmãos, vocês precisam procurar uma igreja para vocês congregarem. Né? Nós somos um grupo aqui reunidos, mas nós temos que congregar e termos um pastor e estarmos no ministério e tal. E eles falavam, e você? Para onde que você vai? Qual que é a sua igreja? Nossa. Entendeu? E aí eu falava, eu estou orando. Ele falou, então estamos orando com você. Entendeu? Então, foi assim que nasceu a Admito. Né? Na altura, nós chamávamos... Ela não começou com o nome Admito. Tá? Então, naquela altura, eu comecei a conversar muito com meu sogro. Mas peraí, só um pouquinho. Sim. Você pode contar um pouquinho da história da antes da Admito? Porque eu lembro, quando eu cheguei aqui, bem bastante tempo atrás. Tô aqui na Admito há bastante tempo. Você era criancinha ainda. Eu era, nossa, tiquito, né? E eu lembro um pouquinho da logo, não lembro do nome, mas era uma logo com, tipo, 3 esferas, uma amarela, uma azul e uma vermelha. Isso. E tinha uma espada, um fogo, algo assim. E pode explicar um pouquinho de onde que veio isso? Como é que foi? Tá, então, a explicação está assim. Quando nós estávamos nesse grupo, tá? Eu comecei a conversar com meu sogro. Eu falei, o que eu faço? Por onde que eu ando? Ele diz assim, pastor, esse grupo tá aqui. O pessoal está sempre vindo visitantes e tá, sabe, eles chamam amigos. Nós não divulgávamos, não tinha placa, não tinha nada. Não tínhamos nada. Mas os irmãos falavam e se reuniam ali. Aí foi quando o meu sogro falou, ele congregava já na Assembleia de Deus, com o pastor Haroldo Yamamoto. E ele falou, Paulo, por que você... Aí nessa altura meus irmãos também congregavam com ele, com o pastor Haroldo. E conversando com eles também, obviamente. Então todo mundo falava, não, é uma bênção, o pastor Haroldo é uma bênção, o ministério é bênção. Chama o pastor Haroldo, ele fala, faça um convite para que ele vá aí visitar vocês e peça orientação para ele, que é um pastor presidente e tal. E aí eu fiz o convite, o pastor Haroldo veio, tá? E quando ele veio, foi uma identificação imediata. Amamos o pastor Haroldo, conversamos com os irmãos e naquela altura nós decidimos que iríamos entregar este trabalho sob os cuidados do pastor Haroldo. E nós oramos, conversamos, pastor Haroldo, conversei com ele nos deu algumas orientações, eu fiz um documento, ele levou esse documento para lá, reuniu com a diretoria, e a diretoria dele decidiu que iria nos receber, sabe? E pronto, eu fiquei esperando, né, que ele viesse, né, ou que ele mandasse um pastor para cá. Passado alguns meses, ele não enviava um pastor, e eu ainda conduzindo o trabalho, eu liguei para ele, eu perguntei. E ele falou assim, olha, Paulo, se eu pegar o melhor pastor que eu tenho aqui e mandar para aí, não vai dar certo, não vai funcionar, porque esta igreja já tem um pastor. Esse pastor é você, só está faltando um reconhecimento. Então, já falei essa situação com o pastor Ezequias do Brasil, já, né, levamos o teu caso, e aí eles já estão analisando a situação para ver o que vai acontecer. Pouco tempo depois, o meu caso foi analisado pela convenção, decidiram me ordenar, aprovaram minha ordenação pastoral,
E quando veio minha ordenação pastoral, né, e o pastor Haroldo já tinha me, né, definido que eu seria o pastor dessa igreja, então foi aí que a gente registrou a igreja, tá? E nós registramos a igreja com o nome de Igreja Assembleia de Deus, Missão Peniel. E aí o pastor Haroldo, naquela altura, foi ele que, conversando com pessoas que ele conhecia, que pediu para elaborar um logo para nós, que foi aquele logo. E nós ficamos com esse nome, com este logo até 2017. Esse registro ele estava somente no âmbito estadual, só na província de Ontário, provincial, né? Só na província de Ontário. Depois, com o crescimento do trabalho, nós precisávamos fazer um registro para um âmbito federal. E aí foi quando a gente decidiu registrar como Assembleia de Deus Ministério de Toronto, claro, com o nome em inglês, Assembly of God Toronto's Ministry, que daí registramos no âmbito federal, e aí usamos um nome da própria Assembleia de Deus que identificava o Ministério de Toronto para identificar quem somos. Então, foi aí que nós chegamos a ser a Admito. Nossa, que interessante. História bem louca, né? Mas com Deus eu acho que é sempre assim, né? Pelo menos na minha parte é assim. Eu vejo as histórias que o pessoal quando fala, nossa, não é normal, né? Como Deus age nas nossas vidas, como acontece. Nós pra estar aqui no Canadá mesmo, assim, eu e minha família, né? Meu pai queria ir pros Estados Unidos, mas Deus foi me direcionando, caminhando. Eu brinco que é como se ele fala assim, não era ali não, um pouquinho mais pro norte. Não é? Né? E hoje estamos aqui no Canadá. Mas também eu queria saber assim... Você sabe que pro norte nós estamos mais perto do céu, né? Eu tô falando de maneira bíblica. Aliás, quando a gente vê ali no texto que aquele texto que é atribuído, né, de uma palavra do sentimento de Lúcifer, quando ele fala assim, Lúcifer também não é um nome que está na Bíblia, né? O querubim ungido que caiu, que se rebelou. Ele diz assim: eu subirei acima das estrelas de Deus e vou estabelecer o meu trono nas regiões do norte e serei semelhante ao Altíssimo, né? E aí eu sempre achava isso interessante, porque nas regiões do norte. E aí eu me lembro, eu não vou lembrar assim qual que é o salmo, mas há um salmo que diz que, se eu não me falha a memória, ele fala que o trono do Senhor está para a região do norte. Entende? Então, aí por isso que eu falo, se estamos aqui pro norte, estamos mais perto do céu. Deve estar escondido lá em Greenland. Lá em cima, né? O trono. Não. Tá no norte do universo. Faz sentido. Não é da Terra. Tá além. Mas aí que tá, né? Tem que posicionar a Terra onde que tá a Terra, né? Daí tem que ver os cálculos aí. Mas eu não, por favor, não dê interpretação literal a isso. Brincadeira, tá? Não, porque senão o pessoal vai pensar que isso é literal, vão procurar a bússola, vão ver para que ela aponta pro norte, vão começar a orar só olhando pro norte. Né? Então, não é onde que é o norte da minha casa? Exatamente, vão virar para aquele lado. Gente, Jesus falou que para entrar no quarto, não importa onde tá o quarto, é o seu quarto, fecha a porta e fala com Deus lá. Exatamente, é isso aí. Mas então, voltando um pouco pra sua história, eu queria saber, como assim uma pessoa, como você estava se sentindo nesse processo todo de virar pastor aqui no Canadá? Imagino que também você tinha acabado de se mudar pro Canadá, né? Que a gente meio que pulou essa parte da história. Como que foi tudo isso, né? Porque o senhor falou que estava trabalhando aqui e tal, aí deu esse rolo na igreja, todo esse negócio que aconteceu na sua igreja, e como que o senhor estava se sentindo, suas emoções? Não, naquela altura eu só queria servir a Deus. Eu sempre fui uma pessoa que amei a Cristo, eu amo a Cristo. E amo a Cristo porque o Senhor, Ele... Sabe, Jesus nunca desistiu da minha vida. Aleluia. E sempre eu quis ser produtivo na obra. Eu sempre quis... Eu não tinha aquela ambição de ser pastor. Eu queria ser útil. E é isso que eu sempre quis ser. Né? Útil. Eu desde sempre... fui um dos primeiros a chegar na igreja, um dos últimos a sair, se não o último, sabe? E sempre buscando servir, atuar, não faltar em nenhum dos trabalhos, sempre procurava ter uma atuação 100% em todas as áreas, mas eu não tinha aquela ambição de ser pastor. Eu tinha um desejo, mas não era algo que eu corria atrás. Que eu admirava muito os pregadores itinerantes que viviam pregando cada um em um lugar, cada dia estava num evento. E aí o meu sonho era conhecer igrejas em muitos lugares e pregar com aquele mesmo fogo, com aquela mesma ousadia, com aquela mesma chama, com aquela mesma paixão. E eu queria
ir para a África e falar com aquelas pessoas que estavam, sabe, às vezes moribunda, que a gente via todas aquelas fotos, aquelas coisas que eles mostraram, porque as pessoas às vezes só mostram o lado ruim da África, tem lado muito bom. Mas assim, eu ficava pensando, mas onde que tiver gente perdida, eu quero falar de Jesus, eu quero falar do amor de Cristo para elas, e era isso que eu almejava fazer. Só que eu não corria atrás e não ficava forçando as coisas, porque eu sabia o seguinte, eu tinha em mente que se eu fosse o que Deus quisesse que eu fosse, o próprio Deus se encarregaria de soprar meu nome e de fazer com que eu chegasse em lugares. Então, eu nunca corri atrás. Então, eu sempre tentei dar 100% de mim aonde que eu estava servindo. Então, quando eu fui posto para limpar banheiro, eu limpava o banheiro. E procurava fazê-lo muito bem. Quando eu fui colocado para ser o recepcionista, eu estava na portaria da igreja recepcionando e procurava recepcionar as pessoas da melhor maneira possível. Então, eu sempre fui uma pessoa que procurei a excelência em tudo que eu faço, sabe? Sempre procurei isso. Então, essas coisas, elas foram acontecendo aleatoriamente, não aleatoriamente, mas foi acontecendo paulatinamente. E elas foram acontecendo, eu não corri atrás, eu nunca corri atrás de ordenação. Eu já tive pessoas que chegou para mim e pediram, pastor, eu gostaria de ser pastor, me ordena. Já tive pessoas que fizeram isso. Ou me consagra, pastor, eu gostaria tanto de ser consagrado. O que o senhor pode fazer para me consagrar? Ou qualquer coisa. Eu nunca pedi isso a ninguém, sabe? Nunca corri atrás, porque o meu desejo sempre foi servir, ser útil na obra do Senhor. Então, apesar das minhas imperfeições, eu nunca me senti digno, porque sempre que eu olho para mim, eu vejo as minhas falhas e as minhas limitações. E aí eu nunca me senti digno. Mas quando veio, eu sempre disse ao Senhor, sim, Senhor, se essa é uma forma que eu posso te servir, se isso é para poder te servir, então, amém, eis-me aqui. E eu sinto como uma honra muito grande, uma honra. Ser pastor para mim é uma honra, um privilégio que eu recebi do Senhor. Não foi algo que eu não digo assim, eu conquistei o título de pastor, a consagração ministerial. Não, Deus decidiu me honrar com isso. E eu não me sinto merecedor, mas Deus me deu. Então, e aí todos os dias, quando eu penso nisso, eu penso, uau, eu tenho uma honra muito grande nas minhas mãos, mas toda honra, todo privilégio é alcançado de uma grande responsabilidade. E a grande responsabilidade que eu tenho me preocupa, me assusta muito mais do que eu me alegrar com a honra que o Senhor já deu. Entendeu? Eu não sou uma pessoa que bato no peito e digo, eu sou pastor, uau, olha onde que eu cheguei. Não tenho isso, porque eu sempre, quando eu penso, eu falo, uau, se eu sou um pastor, a cobrança é dobrada, triplicada, talvez quadruplicada. E aí eu entendo que a minha responsabilidade é muito maior. Então eu sempre penso pelo lado da responsabilidade do que pelo lado das honrarias ou qualquer coisa nesse sentido. Exatamente. Me lembro de um podcast que eu vi, um bem famoso por aí, que a pessoa que estava ali falando no podcast, né, ela fez um comentário que eu achei interessante e eu vou levar isso pra vida. Porque a gente fala assim, não, porque dos talentos, né? A passagem dos talentos fala assim, teve um que recebeu, se não me engano, foi 5, outro foi 2, 3 e outro 1. Aí fala, não, porque, olha, o de 5 recebeu uma bênção extraordinária. Será que é bênção mesmo? Porque assim, essa pessoa que tem 5, ela tem que multiplicar esses 5. Ela tem 5 talentos, ela canta, ela prega, não sei o quê. E assim, aí você olha o que tem, fala, só recebeu 1. Mas aí tá, ele só tem que multiplicar esse 1. Ou seja, fala de uma maneira um pouco mais leve, assim, um pouco mais, como posso dizer, mais solta, o de 5 é o que tá lascado, né? É isso que ele falou no podcast. Ele falou assim, esse cara aí vai ter que multiplicar esses 5, porque Deus deu 5 pra ele. Mas por outro lado, ele tem 5 pra poder negociar. Exatamente. Certo? É verdade, não parei de pensar nisso. Então, porque veja bem, primeiro a gente precisa entender que o que o texto diz? Que ele deu conforme a capacidade de cada um. Tem esse detalhe então, também. Então, veja só, se a gente dissesse, ele deu 5 para cada um, quem tem capacidade para lidar com 5 talentos, granjeia mais 5. Mas se ele desse 5 para quem só tem capacidade de lidar com 1, ele com certeza iria se frustrar ou ele não iria suportar.
porque ele não teria essa capacidade. Só que Deus sabendo, conhecendo as diferentes capacidades, ele dá de acordo com a capacidade, e Deus não espera que quem recebeu um granjeie 5 para empatar com o outro. Ele só... É uma questão que a gente vê dentro da Bíblia, que Deus sempre olha pelo aspecto da proporcionalidade. Porque o que tinha 5 e granjeou mais 5 foi chamado de bom e fiel. Mas o que recebeu 2, que granjeou mais 2, ele também foi chamado de servo bom e fiel. E o que recebeu 1, ele só tinha que granjear mais 1 para estar no mesmo patamar dos outros. O problema é que ele não granjeou nada. E aqui está a mensagem do que Jesus falou do Sermão do Monte, porque ele também não perdeu esse 1 que ele recebeu. Ele devolveu esse 1. Então ele cumpriu apenas a primeira milha. Ele só fez a primeira parte que ele deveria fazer. O Senhor me deu 1, toma aqui o seu 1 de volta. Mas o Senhor, ele não quer que a gente somente fique na primeira milha. Ele quer que a gente vá 100% mais. Se você olhar na questão da proporcionalidade, é o que eu estou dizendo. Ele quer que a gente vá 100% mais. Se alguém te obriga a caminhar 1 milha, caminha em 2. Se alguém quer te levar a capa, deixa ali também a túnica, sabe? É 100% mais. Então, você te dei 5, granjeei mais 5. São 100% mais, entende? E olha que quando Jesus estava lá no templo, olhando sobre observando o ofertório, ele deu uma lição dizendo que a mulher que entregou as 2 moedas foi a que deu a maior. E aí quando perguntou, mas por que ela deu a maior? Sendo que tinha outras pessoas que davam sacos de dinheiro, dava muito dinheiro, entregava muito lá, e ela entregou 2 moedas apenas. E Jesus falou, porque aqueles ali estão dando do que sobra. Quer dizer, de 100% que eles ganham, eles utilizaram, sei lá, uma quantidade, o que sobrou eles trouxeram para o templo. Aquela mulher, ela deu, quando diz assim, que ela deu tudo que ela possuía, ou tudo que ela tinha, tá? Está dizendo que ela entregou 100%. Então, veja, quando Jesus diz que ela deu a maior, é porque ele estava olhando pelo aspecto, pelo prisma da proporcionalidade. Entende? Então, é essa que é a questão. Entendeu? Granjear 5, porque você recebeu 5, mas só recebeu 5 porque você tem capacidade para lidar com 5. Se você tem capacidade para lidar com 5, só recebeu 2 e granjeou 2, você ficou aquém da sua capacidade. Nossa, isso é bem interessante. Não lembro se eu pregava sobre isso, não. Eu recebi uma pregação de graça aqui. E é verdade, né? Se eu não me engano, tem uma passagem que Jesus fala que se o servo só faz aquilo que ele é mandado, ele é um servo inútil. Ele é servo inútil, porque ele só faz o que foi mandado. Exatamente, só foi 100%, não fez bom e fiel, mais. Exatamente, o bom e fiel. Aliás, no Sermão do Monte, Jesus começou dizendo assim, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então veja, exceder a justiça dos escribas e fariseus dizer o quê? Olho por olho, dente por dente. Se você tirou uma visão, para ficar kit você tem que perder uma visão. Aí eles diziam assim, ó, isso aqui ficava kit, ficava nivelado. Ficava balanceado. Jesus ensinou outra coisa. Ele falou, não, vocês precisam ter uma justiça que excede. E aí ele disse o quê? Aliás, como que ele ensinou isso na prática? Na cruz, ele sendo cuspido, ele sendo agredido, ele orava para dizer, e dizia, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Entendeu? Então, assim, chegar a esse patamar é conseguir compreender o que... Aliás, Jesus deu o exemplo máximo do que é exceder, né? É verdade, né? Porque ele sendo o justo, recebeu toda a injustiça, né? Ali na cruz, recebeu todos os nossos pecados. Nossa, é algo... E pediu, e perdoou. E perdoou, nossa, é algo... E não há cobrança, e pediu que o Pai não imputasse neles. Aliás, Estevão fez isso, dizendo, não impute neles este pecado que eles estão fazendo. Eles estão me apedrejando aqui injustamente. Mas não impute neles esse pecado, perdoe-os. E esse é o patamar que um dia eu quero conseguir chegar. Todos nós, né, pastor? Através do seu exemplo, a gente olha e fala assim, realmente, nós temos que chegar para Jesus, não é pro pastor. Tem gente que olha pro pastor, pra Cristo, né? Exato. Tem que olhar para Cristo. Fala, não, gente, é Cristo aqui. A gente tem que seguir esse homem aí que foi um homem extraordinário. Porque assim, a gente... às vezes até ora e fala assim, eu perdoo essa pessoa, perdoa o que eles fizeram. Mas o nosso coração, às vezes, fica triste, fica
né, chateado, a gente às vezes fica, Senhor, perdoa, porque a gente fala que é a coisa certa a se falar, mas qual que é o verdadeiro sentimento do nosso coração? É, Senhor, eu não vou me vingar não, mas vinga para mim, entendeu? Quando Deus, no seu amor, quer trabalhar a longanimidade, entende? Porque nós também precisamos da longanimidade de Deus. Por isso que quando Jesus fala que entra no seu quarto e fecha a porta, o Deus que te vê, né? Ele fala isso, se não me engano. Ele fala assim, ele vai te ver orando. Mas por que não escutar? Porque ele já sabe o que você vai falar. Sim. Mas ele vai ver a condição do seu coração. Pelo menos assim que eu interpreto. Eu tô errado, me corrigir qualquer coisa. Não, quando você entra no seu quarto, fecha a porta, o Senhor que já sabe de todas as coisas, ele te vê ali realmente, né? Ele te responde. Até algumas perguntas que às vezes surgem, se Deus já sabe, se ele já conhece, então para que orar? Por que eu tenho que apresentar isso diante do Senhor? Porque isso gera comunhão. E porque na oração estão já os remédios que curam a nossa alma. Quando a gente ora para Deus mudar as circunstâncias, nós somos os primeiros a ser mudados. E já aconteceu comigo, e eu não vou poder te contar este exemplo, mas de momentos que eu comecei a orar e pedir para Deus mudar as circunstâncias, aquela circunstância, e Deus mudou o meu coração, a minha perspectiva, e depois eu comecei a orar para Deus dizendo, não muda não, deixa como está, porque eu vi que o problema não era a circunstância, o problema era eu. Muitas vezes acontece isso, né? Nossa, profundo, bem profundo. Então daí agora, caminhando pro final, essa conversa, porque a conversa é boa essa, né? A gente começa a falar de um assunto e termina em Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, né? Ele é o centro da nossa vida. Ele tem que ser o centro, é assim mesmo. Ser. É assim mesmo, o Espírito Santo que conduz, né? Uhum. Então, caminhando pro final, eu queria... assim, e agora? E hoje? Como o senhor está? Tem alguma coisa a acrescentar sobre a igreja, sobre a sua vida? Como que o senhor está com Deus? Talvez alguns planos pro futuro, né? Assim, futuro pessoal, talvez da igreja. O que o senhor pode me dizer sobre isso? Hoje, quando eu penso no hoje, Júnior, eu, olhando para trás, eu falo que a despeito de tudo que a gente já passou, porque assim, a caminhada com Cristo, ela é maravilhosa, ela é gloriosa, mas eu não posso negar que ela é árdua, não posso negar que ela tem dores, que ela tem sofrimento, que há momentos que Deus coloca a gente na prensa mesmo, para a gente verter, ou pelo menos extrair ou evidenciar as coisas boas de Deus que estão dentro de nós. E às vezes essas coisas só vêm à tona quando o Senhor nos coloca numa prensa. E aí, às vezes, houve situações como essa, né? Estou primeiro falando, olhando para trás. Sim, sim. Houve momentos que eu disse assim, uau, eu podia talvez estar seguindo o caminho que eu comecei a trilhar no Canadá, talvez estar com as minhas empresas, com os meus funcionários, talvez eu estivesse muito bem financeiramente, talvez eu estivesse, mas talvez eu estaria sem propósito, sem viver o que Deus me criou para que eu vivesse. Então, eu olho, aí eu começo a enxergar, existem famílias que eu olho aqui da igreja, que eu olho para elas, e para mim é muito importante quando eu vejo essas famílias. Por quê? Porque eu olho para eles e eu vejo na história deles a nossa história. E é o que eu vejo e me faz saber que valeu a pena ter caminhado até aqui. Se a partir de hoje, a Admito não existisse mais, ou que eu não existisse mais, os últimos 20 anos dessa igreja, eu acho que valeu a pena. Por todos os resultados que eu já vi aqui na igreja, na vida das pessoas principalmente. Agora, quando eu olho para o presente, hoje eu me sinto um pouco mais cansado, apesar da minha idade não era para eu estar assim, né? Vou fazer 46 anos já. Hoje é que dia? Hoje é dia 22? Daqui semana que vem. Semana que vem já, né, pastor? Semana que vem. Dia 29 eu completo 46 anos. Eu me sinto um pouco cansado, já um pouco esgotado, talvez pela longa jornada. Mas não é um cansaço que começa a vir em mim
em pensamentos de parar ou de... Porque eu sei que eu tenho ainda um bom tempo diante de mim, que seja mais 20 anos, para poder fazer a obra do Senhor. Não só 20, 30, 40, depende Quem da vontade sabe? do Senhor, né? Se Deus me der vida e vigor, Amém. porque eu sei que o meu propósito na vida é fazer a obra de Deus, é servir ao Senhor, onde que Deus quiser, como o Senhor quiser. Mas eu sei que hoje as coisas já são diferentes. Porque até aqui eu trabalhei muito na força, no braço, de muito esforço. Hoje tem momentos que eu e a Trifena a gente começa a pensar em coisas que nós fazíamos e fazíamos com tanta garra, com tanto esforço, com muito menos ajuda, porque a nossa mão estava em tudo. Que hoje nós não temos mais essa... Não temos mais, talvez, essa força, mas não somente por isso, pela questão da força, porque também a igreja cresceu bastante, né? Hoje tem congregações, hoje tem missões, né? Mas antes a gente se desdobrava de uma forma muito, muito intensa, num trabalho braçal mesmo. Hoje a gente tem uma mentalidade um pouco mais na formação de pessoas, de delegação para que pessoas possam se desenvolver, possam crescer, possam ter oportunidades de também fazer a obra do Senhor. E aí, o que o Senhor, o que eu vejo assim para o futuro, é que o Senhor tem despertado em nós e trabalhado em nós um tempo de capacitação em nós para trabalharmos na capacitação de outros. Trabalhos como mentoria, como formação de liderança, como delegação não só de tarefas, mas sobretudo de responsabilidades, porque tem muita gente com muito potencial. Isso dentro da Admito a gente tem visto isso. Pessoas assim improváveis, que do nada são de repente descobertos e levantados, e fica evidente uma preciosidade que estava ali o tempo todo. Então eu acho que hoje, e pensando no futuro, pensando justamente nisso. Eu não me vejo ainda muito capaz de conseguir eficazmente formar novas pessoas, mas eu estou me esforçando para isso. E eu quero formar pessoas melhores do que eu, para que eles possam pegar e fazer e levarem adiante esta obra, que ela não é minha, é do Senhor, e façam melhor do que eu fiz. Há quem diga que os nossos filhos, como diz, o chão dos nossos filhos é o nosso teto, ou seja, o nosso teto, daquilo que nós construímos, será o chão dos nossos filhos. E quando eu estou falando dos nossos filhos, eu estou enxergando isso, eu não estou enxergando só a Casey e o Paulo Sérgio, estou enxergando você. Estou enxergando outros meninos e meninas que cresceram aqui na igreja, que estão crescendo. Tem crianças que eu apresentei ao Senhor e que hoje já são parte da juventude. Eu falo assim, famílias que eu casei, fiz o casamento dos pais, batizei nas águas, apresentei a criança e hoje a criança já é um jovem que está participando do Ministério de Jovens, passou por todas as fases e que hoje já ministra o louvor na igreja e que já, inclusive, até pregaram em cultos. Então, assim, para esses, eu vejo que o meu teto é o chão dessa nova geração que está sendo levantada dentro da nossa igreja. Nossa, forte. Realmente, né? E tem que ser assim sempre, né? Tem que sempre ir evoluindo e crescendo na vontade de Deus, né? Às vezes eu também olho assim, eu lembro muito de uma aula, quando eu tava nos juniores, né? Juniores é de 12 a 15 anos, por aí. Até 18, eu acho. Acho que os juniores eram dos 8 aos 12, né? Dos 13 ia para os adolescentes. Isso. Eu pulei uma parte. Mas quando eu tava nos juniores, hoje eu sou jovem, tô ficando velho também. Não tão velho assim, mas... Vai demorar muito pra você ficar velho. Amém, glória a Deus. Mas é que eu brinco, né? Eu falei, rapaz, já cheguei nos 19 anos, oh, Jesus amado. Será que eu tô pronto? Mas eu lembro quando eu tava lá nos juniores, cheguei aqui na igreja dos juniores e tinha uma aula que me impactou bastante. Não é? E se eu lembrar da aula que eu falo, porque eu esqueci agora. Dei umas voltinhas e esqueci. Mas eu lembrei. É que a aula falava sobre
o que vocês querem ser aqui na igreja? Aí eu olhava pro meu pai. Porque o meu pai, no começo, quando chegou aqui, ele trabalhava bastante, o senhor sabe, na mídia e tal. Eu falava assim, gente, eu queria ser igual meu pai. Trabalhar na mídia, mexendo nas câmeras, ou até mesmo sendo um obreiro, porque eu gosto também disso, sabe? Eu gosto muito de ajudar os outros. E não só pelos outros, né, mas sim, a pessoa tá trabalhando na igreja e eu for ajudar, não tô só ajudando a pessoa, tô ajudando também num trabalho que é pra Cristo. E eu olhava isso, eu falava isso, né, eu falei isso naquela aula, e hoje eu vejo, né, já com podcast, já, eu ali na mídia, falo, rapaz, nossa, eu tô crescendo. Você tá. Isso também me emociona um pouco, não vou mentir. Não é? Agora, veja que interessante a importância de nós trabalharmos na obra. Porque nós estamos fazendo e os nossos filhos estão observando e nós nos tornamos uma referência para eles. Então, veja só, o Rony, o diácono Rony, teu pai, sempre foi muito produtivo na obra. Sempre trabalhou muito, sempre foi muito dedicado, de trabalhar com muita intensidade, né? Diminuiu um pouco depois que vocês foram morar lá. E ele com o trabalho da construção assim e tal ficou mais difícil, mas especialmente quando vocês moravam aqui mais perto, ele tinha um trabalho mais flexível, ele era muito intenso e sempre foi muito intenso, isso sempre foi muito lindo, aliás nos ajudou muito. Agora veja, você olhava para o teu pai e dizia, eu quero ser como meu pai, olha só. É isso. E hoje você está fazendo coisas que o seu pai não fez, mas que foram construídas, coisas que são construídas sobre uma base que seu pai deixou. Quando ele fez, porque o seu pai trabalhou muito na área de som e mídia. Exatamente. Né? E também na parte de comunicações também. Entendeu? E hoje você está dando continuidade. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Então, quando eu falo que eu olho para Admito hoje, e eu olho para o rostinho de cada um, eu olho para você, me conta uma história. E essa história está nos anais da eternidade. Entendeu? E isso é maravilhoso. É maravilhoso. No final de tudo pra honra e glória dele, ele que vai trabalhando. Glória a Deus. Né? Mas você está de parabéns. Obrigado, pastor. É muito bom. Muita gente se perde, Júnior, e você está aqui se produzindo para o reino. Amém. Deus te abençoe por isso. Ô, gente, o podcast não era sobre ele? Porque eu tô falando de mim agora. Não, é sobre nós, é sobre Cristo. Sobre nós, sobre Admito. Sobre Cristo. Sobre Cristo. No final de tudo, né, ele tem que ser o centro. Mas tá bom. Obrigado, viu, pastor? Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer falar com o senhor. E vamos ter muito mais outras conversas. Assim. Estou sempre à disposição quando vocês quiserem. Você já me disse que a gente vai voltar para a gente falar de temas teológicos. Claro. Né? Perguntas. Tivemos um gostinho aqui, gente. Isso foi só um gostinho, tá? E para mim vai ser bom também voltar e conversar com vocês. Com você e com os nossos internautas, né? Sobre os pontos teológicos, para mim também vai ser muito bom. E a gente vai ficar de olho nos comentários, tá, gente? Isso Vamos ficar de olho, pode mandar comentário, pode mandar ideia aí que a gente manda aqui pro pastor e a gente responde. Amém. Tudo. Mas, pastor, eu não posso deixar vocês, sabia? Eu não posso. Eu não vou poder. Sabe por quê? Por quê? Porque eu tenho uma última pergunta. Sim. Essa pergunta é pra todo mundo, entendeu? Então não pode sair sem, tá bom? Essa pergunta é: o que você admite? Eu admito... Sobre qualquer coisa, tá? Pensa bem. É a última pergunta. Sobre qualquer coisa, qualquer assunto. O que você admite na sua vida, história, qualquer coisa. Tá, admita alguma coisa aqui pra gente. Eu admito que eu sou totalmente dependente da graça e da misericórdia do Senhor. Que o amor de Deus na minha vida é manifesto naquilo que Deus me deu e Deus me dá e eu não mereço, e que Deus me livra de condenações que eu mereço. Então a graça e a misericórdia é o que me mantém de pé, é o que me dá esperança. E eu admito que eu dependo de Jesus, que eu preciso do amor do nosso Deus. Que lindo, que forte. Bom, essa foi a nossa conversa com o pastor Paulo. Eu espero que pelo menos alguma parte do nosso público esteja impactada, porque esse é o ponto. Estamos aqui para impactar pessoas, escutar histórias, testemunhos e, no final de tudo, honrar e louvar o nosso nome. Nosso nome não, é o nome do nosso Senhor. O nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Exatamente. Amém, né, pastor? Amém. E, olha, compartilha esse vídeo aí. Compartilha esse vídeo pra alguém que você acha que essa história vai impactar, né? Se te impactou, coloca no grupo da família, no grupo dos amigos, no WhatsApp, no Discord, aonde for. Espalhe a mensagem de Jesus. Que é o quê? Que ele morreu pelos nossos pecados. Essa é a mensagem central. Porque ele amou o mundo de tal maneira que ele morreu por nós. E é aqui que
né, nós nos reunimos para falar disso. Falar de Jesus, tá bom? Compartilha esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, viu? Porque tem gente que esquece. Não esquece. Rapaz, é tão rápido, é tão fácil. Você vai lá, desce ali um pouquinho, vai no celular, desce, pum, clica no like, você tá no computador, mais fácil ainda, mais rápido. Com o mouse aqui, ó, tum, tum, já era. Eu sei que você consegue, tá bom? Eu sei, eu acredito em você. Lembrando, Jesus te ama muito, viu? E é essa a mensagem que eu queria deixar pro final. Que Jesus te abençoe, te livre de guarde de todo mal. Esteja com ele, esteja na paz do Senhor Jesus. Eu espero que você tenha um ótimo encontro com ele algum dia, se ainda não teve. Um abraço! Um abraço. Tchau.